Cuidado com Deus te disse. Você já passou por essa crise de pessoas chegar para você do nada e falar assim: eis que eu vejo você isso, eis que Deus fala para mim isso, aquilo, aquilo. Eu já vivenciei muitas situações como essa. Mas eu posso dizer uma coisa para vocês que nem tudo não cumpriu, nem tudo era errado. Tinha algumas coisas, algumas vezes, que realmente era aquilo que Deus queria para a minha vida. E é interessante que quando nós vemos ali em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 20, diz que não desprezem as profecias, mas põe à prova todas as coisas e fique com o que é bom. Quando Paulo ele fala aos Tessalonicenses, ele fala num sentido porque surgiram muitos falsos profetas, como nos dias de hoje também. E o povo estava meio desacreditado com aquela questão se realmente Deus fala ou se Deus não fala. Eu posso dizer que hoje nós vivemos as mesmas situações, não é verdade? Será que você já passou por algo dessa forma? Isso faz sentido para a sua vida? Como saber se quando alguém fala Deus te disse, é realmente Deus ou um ato de manipulação espiritual? Primeiro, o que Paulo fala que nós não devemos desprezar de imediato, mas sim examinar tudo, ou pôr à prova, colocar aquilo que está falando, que poderá até ser algo de Deus para a sua vida e para a minha vida. A segunda coisa que eu vejo, como nós podemos discernir se essas profecias que recebemos realmente é de Deus ou não, tem que colocar a luz da palavra de Deus, usar a sua razão. Chegou o momento, gente, de nós pararmos de sermos preguiçosos, não gostamos de ler a Bíblia, então caímos em algumas armadilhas perigosas que tentam nos desviar do verdadeiro propósito de Deus. Examine na palavra de Deus. Nenhuma profecia é maior do que a própria Bíblia. Terceiro, observe o fruto daqueles que falam. Lembre-se de uma coisa, que de uma mesma fonte não pode jorrar água doce e amargosa, do mesmo fruto não pode dar dois frutos diferentes, então da mesma fonte não pode jorrar bênção e maldição. Então nós devemos analisar o fruto daquele que tem lançado a profecia sobre as nossas vidas. Quantas pessoas eu tenho visto nessa caminhada que têm se perdido por causa do famoso Deus me disse isso, Deus me disse aquilo. E isso é muito perigoso. Quarto, busque confirmação através do Espírito Santo. Lembre-se de uma coisa, o véu do templo se rasgou. Nós não precisamos de mediadores ou intermediadores entre nós e Deus. Deus pode falar com você. Deus conhece a sua morada ou o seu endereço, a sua casa, o seu telefone. Ele pode falar com você. Preste atenção nisso. E quinta e última coisa, eu acho que isso é a coisa mais importante. Verificar o cumprimento. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando nós vamos a uma igreja, ou ouvimos uma palavra, nós temos que analisar a palavra e ter que ver realmente se essa palavra realmente está na Bíblia. Isso é algo muito louvável, mas as profecias também, porque se elas não cumprirem, então elas não vieram do Senhor. E quando eu falo que Deus me disse, por exemplo, Deus me disse que você vai ganhar isso na sua vida, você vai ter um salário assim, você vai ir morar em outro país, mas nunca se concretizou isso, é porque na verdade Deus não falou. E o grande problema é que muitas vezes as pessoas falam assim, mas Ernesto, faltou o quê? Fé? Não. Quando é profecia de Deus, não é necessária a fé. Porque Deus, Ele é poderoso, Ele é suficiente para fazer tudo aquilo que Ele fala. Porque já não é profecia, então seja uma promessa. Olha, Deus tem uma promessa para você, mas tem algumas coisas que você precisa cumprir. Aí já não seria mais uma profecia. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque eu tenho visto no decorrer da caminhada, eu como pastor aqui em Portugal, quantas pessoas têm sido enganadas, têm sido manipuladas através
de pessoas que querem um domínio de outras pessoas e usam muitas vezes o Deus me disse para realmente tentar crescer ou parecer que é uma pessoa espiritual. Mas o centro de todas as coisas é a falta de conhecer a palavra de Deus. Não viver apenas pela escassez, mas viver por propósito. Deus te chama a uma vida de propósito. Deus te chama a uma vida de paz, uma vida de conquista pela fé. E a fé é a certeza daquilo que não se vê. E a fé vem por ouvir a palavra e ouvir a palavra de Deus. Que você possa ir adiante, ser um cristão abençoado e abençoador, um cristão que vai fazer diferença e vai fazer diferença nessa geração. Deus não te chamou para ser uma folha jogada ao vento, que esses manipuladores vão ter o galardão deles, mas você vai seguir o propósito de Deus para a tua vida. Deus abençoe, que tenha uma vida cheia de bênçãos e de graça sobre a vida, sobre a sua vida. Deus abençoe.